fala Bruno 1 para a VFX Produções. Estamos trabalhando aí com a entrada do logomarca 3D. Então, ao final da primeira aula, a gente terminou aqui a composição do logo em 3D em si, e nós vamos agora passar a criação da composição principal. Eu vou em Composition, New Composition, vou pegar aqui o tamanho NTSC-DV, colocar em Square Pixels, eu vou nomear aqui de principal, eu vou colocar a duração em 5 segundos, 5:2.00 e dou OK. Então agora a gente pode trazer aqui o texto 3D e vamos pressionar F4 aqui para trazer as chaves e vou habilitar como 3D. E primeiro vamos tratar aqui do fundo para depois a gente inserir a câmera e realmente trabalhar no ambiente tridimensional. Então nós vamos pegar esse gráfico aqui, que é o parede azul.jpg. Eu vou trazê-lo para a composição. Eu vou em Effect, Color Correction, vou pegar Hue and Saturation, aciono Colorize, ponho em 14 graus e a saturação em 40% a princípio. Agora eu vou pressionar F4 de novo aqui e vou colocar o modo de transferência em Linear Dodge. Eu vou duplicar esse layer 3 vezes. Ok? Em seguida nós vamos criar agora silhuetas aqui. Eu vou em Layer, New, Solid, vou chamar aqui de silhueta, mesmo tamanho da composição, cor preta, dou OK. Coloco o texto acima da silhueta e selecionando o layer, eu vou aqui pegar a máscara elíptica e dou um clique duplo nela. Eu vou abrir aqui a máscara, eu vou invertê-la e vou dar bastante feather aqui, diminuir um pouco na expansão dela aqui, dá mais feather. Em seguida eu vou duplicar esse texto dando Ctrl D, eu vou inverter a máscara, vou diminuir o feather e vou diminuir a expansão em menos 140 pixels, ok? Então esse é o resultado que a gente tem por enquanto. Agora, em cima desses layers aqui, eu vou colocar um layer de ajustamento. Eu vou em Layer, New, Adjustment Layer. E com ele selecionado, eu vou em Efeito, Stylize, Glow. Eu vou diminuir o Threshold para 19. Então a gente tem um efeito assim bem quente no fundo, vamos dizer assim. E agora é uma questão de ajustar isso aqui. Vamos adicionar ainda nesse layer um efeito de correção de cor, Levels. Eu vou descer esse branco aqui. E agora eu vou voltar aqui no Glow e mexendo no Threshold aqui na intensidade a gente controla Vamos também trabalhar aqui nas máscaras da silhueta, pressionando M aqui. MM.
Estou aumentando o feather um pouco. Então você trabalha aí a maneira que você goste. Aqui por enquanto está ok. Agora eu vou adicionar um novo sólido aqui. Vou fechar essas duas máscaras. Eu vou em Layer, New, Solid. Vou nomear como gradiente. Vou puxar para baixo de tudo. E aqui eu vou em Efeito, Generate, Ramp. E vou trocar de Linear Ramp para Radial. E vou trocar a cor branca para um marrom escuro. Agora vamos colocar esse layer em modo solo para a gente trabalhar nele aqui. Eu vou trazer o centro para cá. Na verdade eu vou inverter esse aqui. E agora sim a gente tem o efeito desejado. Vamos só alterar esse modo de transferência aqui para matar um pouco esse branco. Ele está tirando o destaque do logomarca. Então eu vou selecionar esses 4 layers pressionando Ctrl. Eu vou alterar de Linear Dodge para Overlay ou Screen. Vamos ver qual que é melhor aqui. Pronto, aqui a gente obtém o efeito desejado. Então fica em Screen. E agora vamos mover adiante para criar o sistema de partícula. Você vê que às vezes a gente tem que gastar um tempinho para colocar o fundo do jeito que a gente quer, né? Mas está resolvido. Então vamos aqui em Layer, New, Solid. Vou nomear aqui de partículas. Ok. E vou em Efeito, Simulation, CC Particle World. A primeira coisa a fazer, eu vou desabilitar aqui o grid. Vamos começar a configuração. Aqui o birth rate nós vamos colocar em 0.1. Colocar a agulha mais para frente para a gente ver o efeito, né? Agora vou colocar o longevity em 0.4. Vou abrir o producer. Vou colocar o raio-x em 1. Abrindo bastante aqui. Abrir uma física. Aqui fica em exclusivo. A velocidade eu vou colocar em 4. O inherito fica em 0. A gravidade eu vou colocar em 9.2. Vou abrir o Gravity Vector. Conferir aqui, está tudo certinho. Vamos só fazer uma animação aqui para matar a vida dele. Vou colocar em 0. Marco um keyframe birth rate. Coloco em 1 segundo. E trago para 0. Então, nesse ponto aqui ele para de produzir e as partículas vão embora. É só para esse pouquinho aqui, tá ok? A gente pode colocar um glow aqui. Então eu vou em Effect, Stylize, Glow. Só para dar mais destaque nas partículas. Agora vamos começar a trabalhar no ambiente 3D. Vamos colocar a câmera, mas antes disso eu vou pressionar F4 e vou transformar alguns layers em 3D. Os 4 layers aqui do JPEG parede azul. A silhueta fica em 2D.
as partículas ficam em 2D e o fundo também. Então só o texto e os gráficos vão para 3D. Então a gente vai em Layer, New, Camera, pega o preset 50mm, dá OK. Eu vou adicionar um objeto nulo, eu vou transformar em 3D e vou parentar a câmera ao nulo. Agora a gente seleciona o layer da câmera, eu vou pressionar P, vou colocar a agulha aqui por volta de um segundo e pouco. Vou pressionar aqui um keyframe e vou colocar, vou puxar ela para 1300 até a posição de 1200 aqui. Vou levar a câmera, a agulha para 0 e vou colocar aqui, vou puxar bastante até menos 100 aproximadamente, e vou dar suavizada aqui nesse movimento, pressiono com o botão direito, Keyframe Assistant, Easy Ease. Então a gente tem esse movimento da câmera aí, e simultaneamente nós vamos fazer a animação do texto. Então eu vou selecionar o layer do texto, e vou pressionar P, vou pressionar Shift e R para abrir também a rotação. A gente tem todos os parâmetros aqui disponíveis. Então veja bem, agora eu vou colocar a agulha aqui em 0 e vou marcar um keyframe para a posição X, Y e Z Rotation, tá ok? Eu vou digitar os valores para você aqui. A rotação X vai ficar inicialmente em 270, Y Rotation vai para menos 140, Z Rotation vai para 30. Agora a gente leva a agulha para 1 segundo e vamos alterar aqui tudo para 0. Então isso nos dá você vê que o texto perdeu aqui a capacidade 3D. Basta a gente pressionar aqui esse botãozinho, tá certo? Que é o colapse. Então veja como fica pesado agora. Então hoje nós vamos ficando por aqui, retornamos daqui a uns 3 dias. Deixa um abraço a todos. Falou Bruno 1 para VFX.